Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Almadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananta Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Tem duas pessoas que chegaram agora. Bem-vindos a esse nosso encontro de perguntas e respostas inerentes ao nosso processo de assimilação dos conhecimentos reveladores dos Upanishads. Então, quem tiver qualquer dúvida, questão a respeito dos ensinamentos ou da aplicação prática dos ensinamentos ou das dificuldades que encontramos no viver o Vedanta, etc., vocês, por favor, essa é a plataforma ideal para que a gente possa tirar aquelas dúvidas que ficam debaixo do tapete, entendeu? E cuidar delas, né? Resolvê-las, né? Tá? Então, quem tiver alguma questão, contribuição, comentário, exposição do seu conhecimento, etc., por favor, se manifeste. Bom, vamos lá. Professor, uma perguntinha assim meia, né? Se a gente, nesse todo esse processo de estudo, todo, a gente vê até essa contemplação de Ishvara como a ordem, todo isso que né, de certa forma, nos permitiu contemplar muitas coisas. Agora, em outras ensinanças, fala assim, né? Um verso assim, né? Que a pessoa que fala que o diabo não existe é um perigo, né? Agora, falar que o diabo tá longe da gente, com uma certa dualidade, alguma distância, também é outro erro, né? O que a gente pode... A gente fala muito de Ishvara, né? Por que a gente pode falar do Mr. Maya mesmo, essa coisa que está tão... parece, a mim, eu vejo no ensinamento como duas coisas do mesmo nível, entendeu? Da mesma naturalidade. É como se fosse duas a gente fala tanto de ignorância que deve ser o mesmo conceito, né? O que a gente pode falar disso? Não sei, professor. Eu não entendi bem a sua colocação, porque você falou de Ishvara e depois você falou do diabo. Qual é o relacionamento entre Ishvara e o diabo? E depois você falou que Ishvara e Maya são mais ou menos quase que a mesma coisa, então ficou um pouco confuso para mim, eu não entendi bem a sua colocação. Qual é o relacionamento entre o diabo e Ishvara? Ou seja, como na ensinança do Vedanta, vamos resumir então, como no ensinamento do Vedanta a gente podia dar entendimento a essa figura do diabo. Não era mais. Bem, tá. O Maya é um poder inerente à existência da consciência ilimitada. Existe esse poder, entendeu? Latente, potencial, de projetar a dualidade, tá? De projetar formas, materializar essa energia primária e criar esse mundo pluralístico de objetos diversos, entendeu? Então, Maya é esse poder. E quando Maya entra em ação, ele projeta o universo que é composto por três princípios. Um é Deus, o Criador, e aquele que sustenta e mantém a criação, aquele que recicla a criação através das suas leis, da sua inteligência, do seu conhecimento. Então, isso é Ishvara. Então, o Ishvara, ele cria o universo e ele existe não separado do universo. O universo existe dentro do âmbito de Ishvara. Ele é a causa material e ele é esse universo físico material manifesto, ok? E dentro dessa criação existe o elemento Jiva. O Jiva
é a entidade que foi desenhada para experimentar e conhecer esse universo manifesto por Ishvara. Então, Ishvara é o Criador, e ele, para criar, ele precisa da matéria-prima, ele precisa da energia, e quando ele cria um universo composto de objetos inertes e objetos sencientes, ok? Então, os objetos sencientes são aqueles que percebem o seu meio ambiente e respondem aos estímulos dos seus meios ambientes. Esses são os objetos chamados jivas. E as plantas também são jivas, ok? Porque elas respondem aos estímulos do seu meio ambiente. Os objetos inertes são os objetos que não respondem aos estímulos dos seus meios ambientes, né? O mundo mineral, por exemplo, entendeu? O mundo mineral, o elemento terra, o mundo mineral, eles não respondem, né? Uma pedra, ela não responde. Ela vai absorver frio e calor, digamos assim, mas ela não vai responder. Por quê? Porque ela não é um ser senciente, é um ser inerte, ok? Sem senciência. Ele existe, ele é feito de conhecimento, a pedra, nesse caso, né? O reino mineral, mas ele não responde aos estímulos que recebe, os estímulos chegam a ele, o calor e o frio chegam a ele, entendeu? Mas ele não responde, tá? Já os outros seres são sencientes, eles respondem. Esses são chamados de jivas. Qual é o papel dos jivas nessa criação? É poder experimentar, conhecer e interagir de forma ativa, dinâmica, com seus meios ambientes. Do que serviria um universo manifesto, uma criação de Deus, sem esse outro elemento chamado jiva, para poder apreciar, interagir, conhecer, experimentar essa manifestação, essa criação. Fernando, então existem esses três fatores quando Maya entra em operação: Ishvara, Jiva e os nossos meios ambientes, o mundo, Jagata. Ishvara, Jiva, Jagata, tá? Então isso, quando Maya entra em operação, ele projeta essa trindade. Okay? E o Jiva tem um papel muito importante, que nós já vimos e determinamos em diversas de nossas classes, né? Deixa eu admitir o André aqui. Então, nós temos essa situação, né? Agora, essa manifestação pluralística, ela é baseada, entendeu? Numa dualidade primária, que é a dualidade do jiva humano, aquele que experiencia o seu meio ambiente, e aquele que tem uma capacidade intelectual tal, que faz dele uma pessoa responsável pelas respostas que ele coloca aos estímulos que ele recebe dos seus meios ambientes. É realmente um preço que nós pagamos por essa inteligência humana, por essa capacidade de discernir, determinar e decidir como respondermos aos estímulos do campo, tá? Então, nós temos essa manifestação, aparecimento do jiva, e quando o jiva aparece, nós temos essa dualidade primordial, que é o sujeito e os outros objetos. O sujeito jiva e os outros objetos. O jiva humano, aquele que percebe os outros objetos, sejam eles objetos sencientes, outros jivas humanos, meu gato, meu cachorro, os pássaros, as cobras. Ele percebe as árvores, todos os seres sencientes, ele percebe tudo aquilo como objetos que ocorrem dentro, né, para ele, né? Então, essa dualidade primária é o sujeito jiva e os demais objetos sencientes e inertes que aparecem para ele, né? Então, essa dualidade primária, ela estabelece algumas leis que são inerentes ao jiva humano e somente ao jiva humano. Entre elas, as leis éticas, kármicas e psicológicas. O modo que o jiva percebe esse mundo é um modo subjetivo devido a esse livre-arbítrio, a essa capacidade inteligente de discriminar, de discernir, de pensar e raciocinar. Então, o jiva humano, ele percebe o mundo, né, de modo subjetivo, e ele vai responder, e devido a essa ignorância universal, ele tende a responder
com base aquilo que ele quer, quando quer e exatamente do modo que ele quer. Então, ele vai responder movido por essas vasanas que já foram estabelecidas ao longo de diversos nascimentos. Tá? Então, ele está respondendo segundo as suas vasanas. Tá? Então, essas respostas que nós damos, essas respostas que o Jiva apresenta, o Jiva humano, entendeu? Elas condicionam a experiência dele como Jiva humano de tal modo que ele ou vai se sentir leve, em paz com sua consciência, etc., ou vai se sentir conflitado. Ele vai desenvolver sentimentos, emoções e pensamentos conflitantes. Por quê? Porque ele está respondendo aos estímulos do campo em violação às leis que regem e estruturam esse campo de ação. Então, o que é o diabo? O diabo é a total ignorância espiritual, a total ignorância a respeito das leis que regem a experiência humana, entendeu? E quando a gente é totalmente ignorante, a gente totalmente quer o que a gente quer, quando a gente quer, e etc, etc. E a gente passa por cima de tudo, de todos, para obter o que a gente quer. Esse é o símbolo do diabo, é a total ignorância espiritual, tá? Agora, essa manifestação dualista, ela é dualista por natureza. Não existe o bem sem o mal, entendeu? O bem e o mal existem sempre, sempre. Do mesmo modo que existe o alto e baixo, o feio e o bonito, entendeu? E todos os pares de dualidade, os pares opostos, eles existem dentro dessa ordem de realidade subjetiva do Jiva, que experimenta o campo de modo inteligente, de modo segundo essa capacidade de discernir. Então, toda essa dualidade e toda essa diversidade e todas essas leis éticas, kármicas e psicológicas, elas se aplicam somente aos jivas humanos. E quando a gente coloca essa questão do diabo, o diabo é essa ignorância extrema que compele os jivas humanos a farem, a colocarem, a responderem, a agirem de modo absolutamente cruel, injusto, ignorante, passando por cima, rolando a cabeça de muita gente, porque eles querem o que eles querem. Eles querem poder, eles querem fama, eles querem prestígio, eles querem segurança, eles querem todo o dinheiro do mundo e, no final, eles querem controlar tudo e todos. Ok? Isso é o diabo. O diabo é a ignorância manifesta, entendeu? Manifestada com essa força de querer o que você quer a todo custo, entendeu? Doa a quem doer. Esse é o diabo, que é parte dessa dualidade, o good and evil, o bem e o mal. O bem e o mal são esses dois extremos que existem dentro dessa estrutura ética kármica, entendeu? Que o jiva humano experimenta. Os outros jivas não têm essa problemática, por quê? Porque eles respondem sem nenhuma subjetividade, sem nenhum dissenso de eu sou o fazedor, eu estou agindo, eu estou fazendo. Não, eles respondem intuitivamente, impulsivamente, entendeu? Seguindo o seu programa, o programa da sua natureza causal, o seu corpo causal. Eles respondem como um programa, sem nenhum conflito ético, kármico, psicológico. Eles não têm problemas, não precisam ir para o psiquiatra ou psicólogo. Por quê? Eles respondem intuitivamente, impulsivamente, espontaneamente, seguindo a natureza que deu, né? Deu para eles, tá? Então, o diabo, ele existe do ponto de vista do jiva humano, porque ele é sujeito a essa ignorância que faz dele uma pessoa com a tendência de agir em total violação dessas leis universais que estruturam o campo. E aí o jiva, sob esse efeito extremo de ignorância, ele se torna realmente uma força do mal, capaz de até mesmo, né, destruir outros seres vivos, né? Porque ele quer o que ele quer. Não, vamos destruir 2/3 da mata amazônica, porque não tem problema, a gente precisa de obter mais recursos. Vamos destruir esse oceano aqui, por quê? Porque a gente, entendeu? Então, essa falta dessa compreensão, desse conhecimento espiritual, é o que o diabo significa, a ignorância total, tá?
E todos nós temos esses diabinhos dentro de nós. A gente tem o conhecimento e a ignorância. O conhecimento e a ignorância. A gente tem a clareza, né, do Sattva, e a gente tem a agitação e o embotamento do Rajas e Tamas, que aqui e ali nos compelem a agir de forma egocentrada, egoísta, entendeu? Para mim, e somente para mim, sem levar em conta a necessidade do todo. Não sei se cobriu a sua questão, Fernando. Perfeito, professor. Perfeito. Professor. Sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se é tão pertinente ao assunto. Eu estou chegando ao assunto Jiva. Eu estou chegando agora no Vedanta, né, então não tenho mais que 2 meses de estudo. Embora eu já vinha estudando em outras linhas, eu creio que há grandes diferenças. Apenas por uma questão de dúvida mesmo. As linhas que eu tinha estudado falavam que existiam 4 categorias de seres, que toda a humanidade hoje era Jiva, mas existiram outras categorias que seriam os Asuras, os Barishadis, os Agnisvatas e ultimamente o Jiva. Mas não obstante existiram essas raças, todos nós temos corpos Jivas hoje em dia, mesmo os Asuras, mesmo os Barishadis. Mas a experiência espiritual dessas raças anteriores eram diferentes da nossa. Eles conseguiriam se aprofundar mais do que o Jiva puro. Eu gostaria, se você puder esclarecer. Não, eu não tenho experiência nesses temas, nesses aspectos, né? O Jiva, dentro da cultura do Vedanta, védica, são seres vivos, entendeu? Então, essas subdivisões que você mencionou se referem a seres vivos supostamente mais evoluídos, mais espiritualmente equilibrados, elevados e menos, entendeu? Mas são todos Jivas dentro do nosso contexto, tá? São todos eles Jivas. Existe uma infinidade de seres, nos dias de hoje se fala mais e mais de extraterrestres, seres interdimensionais, pessoas. Fica claro para mim somente uma coisa, é que quando o ser humano, o Jiva humano, chega a um ponto de desenvolvimento e evolução tecnológica, se esse crescimento tecnológico não for acompanhado de um crescimento espiritual, ele talvez chegue a um ponto de autodestruição, entendeu? Porque imagina você ter essa capacidade tecnológica imensa, entendeu? Nas mãos de pessoas completamente, entendeu? Sob o domínio da ignorância universal chamada eu quero o que eu quero, quando quero, do modo que quero, vai ser o meu modo, etc., etc., sem levar em conta os outros seres, entendeu? Então, isso, o Steve... como é que é o nome de Steve? Steve Sharp? Hã? Não, Steve Rocking, something King. Esqueci o nome dele. Ele faleceu alguns anos atrás, aquele que tinha... Hã? Steve Hawking. Yeah. O astrofísico. Hawking. O astrofísico. Yeah, Steve Hawking. Ele, alguns anos antes de morrer, de falecer, ele disse que a compreensão dele é que os seres, quando desenvolvem essa inteligência e essa tecnologia mais avançada, e eles, quase todas as civilizações, eu estou lembrando mais ou menos aquela passagem das suas palavras, quase todas as civilizações, quando elas desenvolvem muita tecnologia, elas tendem à autodestruição, e isso é devido ao fato de que elas não se desenvolvem espiritualmente também. Então, quando a gente vê outras civilizações ou outros seres que são muito desenvolvidos tecnologicamente, sem terem autodestruídos a ele mesmo, então talvez seja uma indicação de que eles são pessoas, são seres realmente mais equilibrados, mais desenvolvidos, entendeu? Mais inteligentes, mais espirituais, a gente pode dizer, né? Talvez. Segundo o que eu tinha estudado, professor, estou fazendo essa pergunta por causa do próprio tema Vedanta. O Jiva puro, quer dizer, aquele que acabou de chegar aqui, embora todos tenham corpos Jivas, né? Jiva puro, ele não tende a ter nenhuma religião. E aqueles que chegam na Vedanta, nos conhecimentos mais profundos, são os Asuras, que embora tenham corpos Jivas, são mais antigos na humanidade, já viveram com mais experiência
e tendem a entender melhor as questões do espírito. Sim. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Sim, sim. Você pode classificar isso como jiva puro, jiva antigo, jiva impuro, mas a jiva é um jiva, entendeu? Uma lagartixa, uma barata também é um jiva. Acho que tem muitas camadas essas definições, né? Porque os asuras, por definição, eles também vão ser colocados dentro de um determinado contexto histórico como aqueles seres demoníacos. Eles eram dotados de grande conhecimento espiritual, mas usavam isso como forma de manipular e de conquistar tudo aquilo que se quer e dessa maneira também se comportar de maneira destrutiva, né? Se o professor me permitir comentar aqui com relação ao que o Fábio colocou, quando eu estudei esse assunto, né, num grupo, se considerava que os que chegavam ali eram asuras, e as pessoas poderiam se considerar bem, entendendo bem a religião, né? E o professor virou para a gente e falou assim, era em Santo André, em São Paulo, e disse, mas os piores demônios de Santo André estão aqui. Embora vocês tenham capacidade de entender, vocês têm as piores tendências. Só para esclarecer, mas muito obrigado pela oportunidade. Isso faz sentido também, porque, como diz o ditado, conhecimento é poder, entendeu? Quanto mais conhecimento as pessoas têm do ponto de vista científico e espiritual, e filosófico, e qualquer conhecimento dá o poder de ser um dominador. E essa tendência de querer ser dominador, entendeu? É ignorância, né? E ela ocorre mais frequentemente, né, na mente daqueles que têm muito conhecimento, né? Então, isso faz sentido, essa linha. Agora, somente um conhecimento pode nos evitar de cair nessa armadilha, o conhecimento védico, o conhecimento revelado por Ishvara, porque nós sabemos que esse conhecimento não pertence a ninguém. E esse é um conhecimento que nos conduz a uma vida em harmonia com o Dharma e que nos conduz também ao autoconhecimento, o conhecimento da minha natureza, que é antes ou além desta manifestação, chamada Mithya, né? Então, esse conhecimento de Ishvara, do ponto de vista, né, daqueles de nós que gostamos de compartilhar esses ensinamentos, é um conhecimento que nos protege, porque não tem ninguém aqui dizendo esse é o meu conhecimento e eu vou querer fazer uso. Muito embora existam algumas pessoas, até mesmo no Brasil, utilizando esses conhecimentos, né, para tirar proveito próprio, né, manipulando, controlando, explorando as pessoas. Existe também isso, entendeu? Mas aquelas pessoas que vivem realmente alinhados com essa sampradaya, eles sabem que esse conhecimento ele pertence à nossa tradição, à nossa sampradaya, e ele não pode ser utilizado para fins egóicos, né? Autocentrados, para mim explorar, dominar, conquistar, entendeu? Desenvolver fama, poder, prestígio, dinheiro. Oi, Alexandre, você que deu essa ideia da gente explorar um pouco mais esses encontros de perguntas e respostas, você não quer contribuir com alguma questão aí do seu Nididhyasana, do seu Manana? Não quero colocar você no hotspot, não. Hein? Se você não quiser falar, tudo bem. Pode dizer que está tudo resolvido já. Quem dera. Na verdade, nada resolvido. Mas, enfim, está resolvido. Mas nada resolvido quer dizer que o professor é uma porcaria mesmo. Nenhuma questão foi resolvida. Na verdade, professor, a questão básica está resolvida. Entretanto, a ignorância é persistente. E o dito popular é simples, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso, em algum momento, se resolve. Questão. O assunto é corpo sutil. Hoje, na minha experiência, nesse momento aqui, minha mente está muito turbulenta. E você vê o quanto se é impotente diante desse fluxo mental muito intenso. O que seria melhor? Dar uma caminhada,
escutar um mantra, cuidar da alimentação. O que seria? A discriminação é feita, mas o fluxo não para. O que seria melhor em momentos em que a mente está tumultuada demais, o fluxo de pensamentos está muito volátil, muito intenso, e você é impotente diante disso. Apenas você está aqui observando isso, chega um ponto que é estressante. Eu acho que aqui muita gente foge disso, bebe, vai escutar uma música, vai olhar um filme. Eu acho que é justamente para fugir desse momento. Yeah. E muitas pessoas... Tem momentos como esses, que acontecem, volta e meia acontecem, né? Yeah. E muitas pessoas abandonam a busca por moksha, a busca pelo autoconhecimento, nesses momentos de frustração, né? Também. Porque você começa a fazer esse trabalho, aí você tem aquelas condições, aquelas tsunamis que vêm, né, de condições mentais perturbantes, né? Aí a pessoa diz, não, isso não funciona, deixa eu voltar para o mundo, deixa eu me divertir, deixa eu fazer o que eu quero fazer, etc. Isso também ocorre, né? Então, essas flutuações mentais, emocionais, elas são parte da nossa experiência humana. Até mesmo o Yanni passa por essas modificações mentais, entendeu, Alexandre? Existem momentos de mais agitação, de menos agitação. Naturalmente, esses altos e baixos de condições mentais, eles são muito minimizados através do autoconhecimento, e essa clareza e retenção desse autoconhecimento. Ele neutraliza essas... Aqui em Goiás, nós temos um problema que a eletricidade é muito instável, né? Ela é assim, ó. Então, aqui a gente tem que comprar estabilizador para proteger os equipamentos, a geladeira, etc., etc., entendeu? O autoconhecimento, ele vai também servir como estabilizador, esses altos e baixos de condições mentais, emocionais, entendeu? Eles são estabilizados, né, através do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, o objetivo dele não é esse é simplesmente um bônus, né? O objetivo do autoconhecimento é a clara compreensão de que eu não sou as minhas condições mentais. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer quando as condições mentais ocorrem, a primeira linha de defesa é objetivá-las e determinarmos, através dessa discriminação, que isso também passará, isso também é um objeto. Por que é um objeto? Porque está ocorrendo dentro do âmbito da minha consciência, eu sou consciente disso, né? Então, a primeira linha de defesa, digamos assim, é dizer assim, não, eu discrimino tudo isso como objetos que ocorrem dentro de mim. Mesmo que minha mente se sinta agitada, estressada, perturbada, né, etc., etc., eu não me identifico com ela. Entendeu, Alexandre? Esse aqui é o ponto-chave. Eu não me identifico com a minha flutuação mental. Porque o que ocorre, em geral, é que o buscador, o inquirer, né, ele imediatamente se identifica com essas condições mentais, entendeu? E aí começa a se envolver com as mesmas e querer lutar, querer modificar, etc. Quando você se envolve muito tentando modificar ou controlar a sua condição mental, aí você se perde naquela identificação com a mente como sendo mente, entendeu? Então, esse é o primeiro problema nosso. A gente se identifica com essas condições que nos perturbam, né? A gente se identifica com as condições boas também. Mas as condições boas, elas não produzem desconforto mental e emocional. A gente se identifica com elas, aí o que a gente diz? Eu estou crescendo, eu estou melhorando, né? Minha mente está ficando mais sativa. Mas existe uma identificação com a condição mental. Essa identificação é o propósito do Vedanta, quebrar, romper toda e qualquer identificação, até o rompimento da identificação com a Ananda Maya Kosha, entendeu? Com uma mente satívica. O propósito do Vedanta é romper essa identificação. Então, a nossa primeira linha de defesa é essa discriminação entre eu, a consciência, e a minha condição mental. Ok?
Então, essa discriminação ela é um pouco mais difícil quando a mente é muito perturbada. Por quê? Quem é que tem que fazer essa discriminação? É o intelecto que está já sob efeito de uma condição que compromete a sua capacidade discriminativa. Entende? Então, muitas vezes, essa primeira linha de defesa ela não funciona porque o instrumento que nos permite fazer a discriminação já está comprometido por esse excesso de rajas e tamas. Entendeu? Então, quando você vê que essa discriminação, essa primeira linha de defesa não está funcionando, então você tem que fazer um passo para trás e fazer o quê? Você entra na sua segunda linha de defesa, que é o Karma Yoga. Entendeu? Você vai compreender que esses tsunamis mentais, emocionais que estão ocorrendo são parte do meu Parabhada Karma, são parte desse meu processo de melhoramento, de refinamento, de purificação mental. E quando eles chegam, eles são desconfortáveis do mesmo modo que uma dor de dente é desconfortável. Mas eu aceito isso sem brigar. Se a gente briga, a dor amplifica. Se a gente briga, a gente vai sobrepor um outro problema no problema inicial. Eu estou com perturbação mental e agora eu não aceito, eu quero brigar, eu quero modificar, e agora eu criei uma segunda camada de problema, que é a não aceitação da minha dor de dente. Entendeu? Então, a segunda linha de defesa é compreender o karma, compreender esses processos, o processo de melhoramento, de purificação, né, da nossa condição intelectual, né? E saber que quando existem essas vasanas, nós desenvolvemos esse conhecimento. Quando essas vasanas chegam e elas são dolorosas, desconfortáveis, a gente sabe que pelo menos elas servem um propósito de esgotar alguns papakarmas que está dentro da minha conta kármica, entendeu? Então, essa segunda linha de defesa é saber que isso é parte do meu Parabhada Karma, aceitar sem brigar, sem criar uma outra problemática, que é a não aceitação daquilo que não pode ser evitado, entendeu? Você aceita, você sofre o desconforto, entendeu? Você compreende que é o seu Parabhada Karma, compreende se está chegando, é porque serve um propósito, você aceita com aquele espírito do Karma Yoga e você continua mantendo a sua mente nesse conhecimento de Mitya, entendeu? E das leis que regem e desse processo cíclico de vasanas, pensamentos, ideias, ações e resultados de ações que vão realimentar as vasanas. Então, você compreendendo tudo isso, você mantém essa compreensão, que é uma compreensão mais densa, a compreensão a respeito de Mitya e os seus dinamismos, o seu funcionamento, entendeu? Aceita aquilo com gratidão, como se fosse passado, sabendo que tudo isso vai passar. A única coisa que não passa é a luz da consciência, a luz que me permite testemunhar essa condição mental. Então, essa é a segunda linha de defesa. Entendeu? Se essa segunda linha de defesa não funciona, Alexandre, então a gente tem que entrar numa terceira linha de defesa. Essas primeiras duas linhas de defesa são todas elas operadas pelo intelecto. Discriminação no seu nível mais elevado, mais profundo, entre Satya e Mitya, e a segunda é discriminação dentro de Mitya a respeito das leis, entendeu? Que regem a nossa experiência humana, e minha aceitação do que não pode ser evitado, e a minha compreensão de como eu preciso receber e responder a esses estímulos, sem ficar desesperado, sem ficar frustrado, sem ficar irritado, raivoso, dando chute na porta, e essa coisa não está funcionando para mim, etc. Sem entrar naquela complexidade psicológica que vai tornar as coisas mais difíceis, e minha capacidade intelectual será ainda mais profundamente comprometida. Então, essa é a segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa é simplesmente fazer o que você dizia. Vai para o ginásio, faz um pouco de corrida, vai nadar, pula, entendeu? Faz algum trabalho físico. As primeiras duas linhas de defesa ocorrem através do intelecto. Se elas falham, você opera através do físico, entendeu? Naturalmente, existem algumas coisas intermediárias aqui,
a verbalização, repetição de mantras, participar de kirtans, de bhajans, entendeu? Alguma coisa que sirva o propósito de modificar a sua condição mental. Ela não vai ser modificada através da compreensão, que é o que realmente processa a modificação efetiva, eficaz. Mas ela pode ser modificada, a sua condição mental, através de ações verbais e físicas, entendeu? Física, você pode fazer bioenergética, você pode pular, você pode correr, você pode ir para o ginásio, você pode nadar, entendeu? Você pode fazer amor, qualquer coisa que possa te dar um alívio daquela condição perturbante. Sabendo que toda vez que essas linhas de defesas que são abordadas no nível da verbalização e da ação física, elas não realmente produzem uma modificação, um melhoramento muito efetivo, muito eficaz, entendeu? São mais ou menos paliativos. Mas, às vezes, são necessários paliativos. Você está com uma dor de dente horrível, a gente não precisa sofrer essa dor de dente. A gente toma um analgésico, um paliativo, para, pelo menos, né, para a gente repousar um pouco, né, daquela experiência dolorosa, né? Você entendeu esses diferentes níveis de linhas de defesa contra essas vassanas de perturbações? Agora, essas vassanas perturbantes, Alexandre, elas ocorrem, elas aparecem de duas fontes diferentes, de duas fontes distintas. Elas aparecem quando o campo se apresenta de modo muito adverso aos nossos quereres e não quereres. Quando a nossa segurança fica comprometida, a nossa paz, os nossos, como se diz, assets, os nossos patrimônios, entendeu? Os nossos relacionamentos íntimos. Quando as coisas ficam meio ameaçadas, então eu sinto que a perturbação está vindo do campo, entendeu? Porque agora o campo é muito adverso. Então, eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um período de muita diversidade que vem do campo, ok? Mas, muitas vezes, essas perturbações, esses tsunamis, eles vêm do nosso corpo causal, que é o aspecto subjetivo da nossa experiência humana, tá? Então, do nosso inconsciente, às vezes, algumas vassanas, elas podem ser extremamente perturbadoras e elas talvez não tenham nada a ver com o campo, entendeu? Em seu aspecto físico, manifesto, tangível, etc, etc. Aquilo são situações, circunstâncias, memórias causais que, de repente, voltam, coisas que foram suprimidas, conflitos, condições lá, que vêm à tona, vêm à superfície muito frequentemente quando a gente começa a cavar, fazendo esse trabalho, nesse processo de autoconhecimento, de purificação e refinamento da nossa condição mental. Então, essas perturbações, Alexandre, elas podem vir do campo, quando situações são muito adversas, ou pode vir, entendeu, do nosso campo causal, ou uma combinação de ambos, porque não existe uma coisa que não seja integrada com o outro, entendeu? É estímulo, que é absorvido como uma experiência, que é retido como impressões ou vassanas, que mais tarde vão estimular uma resposta em mim a respeito de situações semelhantes que apareçam, né? Então, esse é o círculo, né? Vassana, estímulo, vassana, tendência de pensar, sentir e responder, né, aos estímulos do campo, e eu respondo com base no que está vindo do campo, e eu respondo com base nas minhas vassanas, que são impressões anteriores, que foram retidas, referentes a estímulos semelhantes, entendeu? Então, esse é o jogo, essa é a máquina, entendeu? Estímulo, resposta, vassana, né? Ação e resultado de ação. Eu não sei se eu cobri a sua resposta ou se eu criei ainda mais confusão. Melhor explicação é impossível, professor. Então, a próxima vez que você... Obrigado. Realmente tem que fazer a discriminação. A próxima vez que você estiver sofrendo de uma mente perturbada, entendeu? Você lembra, né? Eu não sou minha condição mental. Se aquilo não pacificar a sua mente, você aplica o Karma Yoga. Se aquilo não pacificar a sua mente, de modo que você possa
fazer a sua discriminação entre Dharma e Adharma, e sua discriminação entre Sati e Mitya, faça algum trabalho verbal ou físico, que são sadhanas mais densas, entendeu? Faz yoga. Yoga também é as asanas, né? Hatha Yoga, etc. Você faz tudo aquilo ali vai relaxar o complexo corpo-mente. A pior coisa é não fazer nada e ficar reclamando ou ficar frustrado, entendeu? Irritado, né? Desmoralizado, etc. Obrigado. Arlindo. Oi. Arlindo, o Bhakti Yoga ajuda aí nesse caso também? Sim, o Bhakti... discernimento, Aishwara, né? Entendimento. Sim. Esse Bhakti Yoga bem praticado ajudaria? O Bhakti Yoga ele existe principalmente, né, de modo mais tangível, dentro do Karma Yoga, né? Quando eu falei que a segunda linha de defesa é o Karma Yoga, isso inclui a compreensão desse sistema, entendeu? O fato de que essas tsunamis de perturbações são partes do nosso Parabhada Karma, e essa atitude, né, de gratidão, de devoção, né, compreender que tudo é Ishvara, esse sistema inteiro, as minhas experiências humanas, tudo isso é Ishvara e serve ao propósito de purificar o meu intelecto, né, o meu corpo sutil. Então, a devoção, o Bhakti, é parte da atitude do Karma Yoga que existe dentro dessa segunda linha de defesa, né? Ok, obrigado. Professor, bom dia. Oi, Mauro. Tá legal? Tudo bem? Tudo bom. Nessa questão aí que o Alexandre colocou, algum exercício de concentração, de meditação, não seria interessante também, porque acalma a mente, como falou que a mente está muito perturbada, né? Eu falo isso porque eu estou aqui nesse grupo por causa, na verdade, da meditação. Foi ela que acabou me levando aqui, né? Então, porque acalma, purifica, acalma a mente. Algum tipo de exercício, passana yoga, alguma coisa assim, não ajudaria nesse processo de acalmar a mente para poder, né? Não, em geral, Mauro, as pessoas, elas querem meditar porque elas querem remover esse elemento chamado perturbação, desconforto mental e emocional. As pessoas querem meditar para remover ou cancelar, né, esse desconforto mental e emocional. Mas o que ocorre, dizer para as pessoas, vai e medita, é que você só consegue realmente meditar quando você já experimenta um certo nível de conforto mental, emocional, intelectual, entendeu? Você precisa já ter algumas qualificações bem desenvolvidas para entrar no Upasana Yoga. Por que o Vedanta apresenta primeiro o Karma Yoga, depois o Upasana Yoga, depois Shravana, Manana e Nididhyasana no final? Por quê? Porque no Oeste, principalmente, as pessoas foram propostas de entrar direto na meditação. E uma meditação na qual Deus foi também eliminado através do budismo e todos esses movimentos modernos, né? Então, você não desenvolve uma atitude de devoção a respeito de Deus, de Ishvara, mas você desenvolve uma capacidade de tentar pacificar a sua mente através de um objeto de meditação, um foco. Então, o Upasana Yoga, ela vem depois do Karma Yoga, porque ela serve ao propósito de desenvolver uma qualificação importantíssima, que é a capacidade de foco, entendeu? One-pointedness, sem a qual o Shravana, o Manana e o Nididhyasana são quase que impossíveis. Então, uma mente quando está muito perturbada, é muito difícil que ela consiga sentar e desenvolver a capacidade de foco, entendeu? Então, o Upasana Yoga, ele serve para focar a mente e para sutilizar a mente como? Na medida que a mente se move de um objeto de meditação denso a um objeto mais sutil, a um outro objeto mais sutil, e mais sutil, e mais sutil. Você está sutilizando a sua mente na medida que você vai modificando os seus objetos de
meditação. Você não pode meditar sem um objeto de meditação. Se você medita na sua respiração, eu quando fiz muitos anos de Vipassana, no início eu só conseguia me focalizar no ar, no prana, aqui na ponta do meu nariz. Na medida que a sutilização da minha mente se desenvolveu, eu conseguia focalizar no ar aqui entrando, eu focalizava e percebia o movimento até aqui embaixo, a expansão aqui embaixo, depois, entendeu? A mente foi se tornando sutilizada, porque o meu objeto de meditação foi se tornando mais sutil, ok? Dentro do nosso contexto espiritual védico, a meditação é uma meditação cujo objeto de meditação é Ishvara, seja ele Saguna Ishvara ou Nirguna Ishvara, ok? Então, todas as meditações, elas requerem um objeto de meditação e elas servem um propósito de produzir foco e sutilização da mente na medida que o nosso objeto de meditação se torna mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil. Mas mesmo quando a gente medita sobre Nirguna Ishvara, isso ainda não é Nididhyasana. Esse é um exercício de focalização da mente, entendeu? Nididhyasana é um outro tipo, é o que a gente chama de meditação vedântica, que é o estudo e reflexão dos ensinamentos do Vedanta como apresentados pela Escritura. É um processo puramente cognitivo e intelectual. As meditações servem para focar. Quase todos nós entramos na espiritualidade através da meditação. A grande maioria passa da meditação às asanas do yoga, porque as asanas é um modo mais denso de modificar ou de como é a palavra que eu usei agora, de pacificar o complexo corpo-mente. Por quê? Com as asanas você está trabalhando no corpo físico. Se você relaxa a sua estrutura física, você relaxa a mente também, entendeu? Então, você trabalha no nível físico, no nível mental, isso através das asanas. Indiretamente, a sua mente se torna mais tranquila. Então, as pessoas, em geral, falam yoga, como a gente chama, yoga das asanas, aí tenta sentar para meditar, aí vê que a meditação é muito difícil, aí volta para as asanas, entendeu? Meditação fica fazendo esse movimento, até que, gradualmente, eles desenvolvem uma certa purificação ou desenvolvimento de mais sattva, de mais sutileza, né? Sutilidade mental, intelectual, que permite a eles não somente realmente entrar no Upasana Yoga, como também, principalmente, entrar no Shravana, Manana e Nididhyasana dos Upanishads. Entendeu? Então, a meditação, ela é válida, mas ela é quase impossível se a mente está muito perturbada. Quando a mente é muito perturbada, é melhor trabalhar mais a nível físico. E depois, então, é mais fácil você começar a fazer um exercício de foco puramente mental e intelectual, de modo que talvez seja mais bem sucedido aquele processo, entendeu? A grande maioria que entra no mundo espiritual através da meditação, depois de um tempo, se esse processo de abordagem, essa abordagem, ela não conduzir o indivíduo aos conhecimentos e os estudos e as contemplações dessas escrituras, mais cedo ou mais tarde eles abandonam a meditação, abandonam tudo, entendeu? Porque é frustrante. Você controla um pouquinho, aí você suspende a sua sadhana, a mente é perdida de novo, porque a raiz do problema nunca foi abordada. Você está controlando, você está focalizando a mente, focalizando a mente, focalizando a mente. Mas as vasanas permanecem intactas, são as vasanas que perturbam as mentes. Elas precisam ser abordadas, entendeu? E isso somente é possível através do jnana, da compreensão, do estudo, né? Como apresentado na lógica dos Upanishads. Perfeito. Professor, aí tem também uma lógica dos níveis em que o Upasana Yoga se desdobra, né? Porque, como você falou, as pessoas têm uma tendência de se resolver em meditação, mas muitas vezes há pessoas que querem, há indivíduos que querem se resolver naquilo que seria como
nirguna, né? Uma meditação em nirguna. E aí o Passana Yoga, ele na verdade começa por aquilo que envolve o aspecto sarguna, que vai ser muito mais útil para os indivíduos que não conseguem se resolver nessa discriminação mais fundamental, né? Então, quando eu medito sobre os aspectos físicos e o corpo, e eu vou elevando isso para níveis mais sutis em relação à minha fala, aos sentidos, etc. e tal, e pratico também meditações que não só servem a desenvolver foco, mas uma expansão mental, um reconhecimento dessa totalidade, olhar para o mundo como uma totalidade integrada e expandir essa compreensão. E as circunstâncias que são dadas é aquilo que eu tenho que passar por isso agora e que vai ser encerrado em algum momento, que tudo é transitório. Então, essa meditação em Sarguna, ela acaba sendo muito mais útil, né, para o indivíduo que busca se resolver com o conflito todo da mente, né? Sim, a meditação sobre Nirguna Ishvara é extremamente sutil, requer Sim. uma mente muito sutilizada, né? Então, a gente começa, né, focando a mente em Deus. Deus como? Deus manifesto como o Criador, né? Com todas as diferentes propriedades e atributos, né? De todas essas divindades dentro da cultura védica, né? Agora, a meditação dentro desse sistema de qualificações do Vedanta também é a disciplina, né? A capacidade de não somente, né, de focar a mente, mas disciplinar a mente quando a gente começa a interagir com o campo. Não somente, né, naquele silêncio do meu quarto, mas ela se expande no nosso dia a dia na medida que a gente começa a controlar os nossos órgãos de ação, os nossos órgãos, né, de recepção, os nossos pensamentos, na medida que eles ficam, né, operando e nos influenciando. Então, ela precisa se estender além do nosso quartinho de meditação, de modo que a gente possa desenvolver aquelas qualificações que estão dentro, né, aqueles sixfold, né, o terceiro D, a disciplina, tem 6 desdobramentos, subqualificações, que são todas elas referentes à capacidade de regular ou controlar os órgãos sensoriais, os pensamentos, os órgãos de ação, entendeu? E desenvolver outras capacidades de resistir às adversidades quando elas chegam, né? Titiksha e algumas outras, né? Então, isso são aspectos desse Upasana Yoga, entendeu? Na medida que ele se estende além, fora do nosso quartinho de meditação também, né? Sim. Tem outra coisa, professor, que eu gostaria de acrescentar, que é assim, me parece, né, que mesmo para quando o indivíduo tem essa discriminação muito fundamental, já sempre disponível, um autoconhecimento estabelecido, então parece que para alguns de nós, Ishvara reserva aqueles momentos de congestão kármica, porque a dinâmica entre aquilo que é o nosso Santita Karma e o Prarabdha Karma está operando ainda, né? E aí há uma discriminação que ela permanece em momentos em que esse descarrego kármico, vamos dizer assim, é muito intenso. E aí pode ser observado com objetividade também o quanto que esses momentos eles podem ser estressantes para o corpo e para a mente também, né? E aí essa discriminação disponível ela vai servir para a gente, enfim, o fazer aquilo que tem que ser feito, que, né, a gente precisa sustentar a partir dessa compreensão de lógica de Karma Yoga. Às vezes as demandas são tantas e a gente olha para isso com objetividade também, para inclusive
não negar a nossa natureza humana, porque a gente tem uma tendência com autoconhecimento de se ver como cada vez mais independentes de relacionamentos, de se compreender como cada vez mais, assim, estamos sós. Mas o indivíduo, a pessoa tem uma natureza que é de animal gregário, a gente se relaciona, e aí a gente pode olhar com objetividade para a necessidade, por exemplo, de eu preciso de algum auxílio aqui e ali, tal como, claro, o indivíduo vai procurar um dentista, né, porque ele está ali vendo que tem algum problema com os dentes, ele pode olhar com objetividade para, sei lá, pegar auxílio de algum profissional para, tipo, ó, tô com dificuldade aqui para me organizar, tô com muita coisa para resolver. A gente precisa usar reconhecer essa nossa natureza humana de animais gregários para se relacionar. A gente não tem nenhum problema com os relacionamentos, né? Mas também não é uma questão se relacionar. E a gente pode buscar apoio, né? A gente está aqui como uma coletividade. E eu estou dizendo isso porque eu vejo que em muitos indivíduos que se autoafirmam como, né, eu tenho um autoconhecimento estabelecido e tal, às vezes a vida pode estar uma bagunça e você vai se vendo numa tendência de se isolar e eu vou me resolver sozinho, mas o fato é que o corpo e a mente está estressado, tem muita coisa a ser feita e tal. E eu estou falando isso a partir de uma perspectiva pessoal também, que você sabe que eu tive um ano do cão aqui. Então, só queria trazer essa fala e ouvir você, assim, se está de acordo a maneira como eu Sim, vejo tudo isso. É interessante porque eu tenho estado um pouco curioso de saber como você está lidando com o seu Paraba da Karma atual, né, nos últimos 6 meses ou um ano, né? Então, legal que você esteja colocando isso um pouco no grupo, né? Então, o autoconhecimento realmente estabelece o Jiva nessa compreensão de que ele não é o seu Paraba da Karma, ele não é a sua situação de vida, entendeu? E nada disso realmente o afeta. Isso não necessariamente remove 100% de agitação ou perturbação mental, porque é parte da nossa experiência humana. A gente lidar com os Paraba da Karma, com os estímulos do campo, e aquilo afeta a mente do indivíduo, né? Sim. Agora, o autoconhecimento vai possibilitar ao Yanni de compreender de forma muito sólida de que eu não sou essa minha perturbação mental, eu não sou essa circunstância de vida. Muito embora seja desconfortável, eu não sou nada disso, entendeu? E essa compreensão, Fábio, ela tem um poder enorme de minimizar o impacto negativo desses Parabada Karmas adversos, entendeu? Então, é o primeiro ponto. Sim, sim. Agora, quando você diz, de repente, procurar ajuda, o problema de procurar ajuda, né, para pessoas como nós, do nosso nível de compreensão, de conhecimento, é que se você for procurar ajuda num profissional, em termos de terapia, psicologia, talvez naquela sessão ele se beneficie mais da sua compreensão do que você da compreensão dele, entendeu? Eu notei isso. Então, no final das contas, você tem que realmente fazer esse trabalho com você mesmo, com a ajuda de nosso professor, entendeu? Sabendo que é uma questão de lidar com a diversidade, que é a prova dos 9. A prova dos 9 é a nossa capacidade de lidar com Parabada Karmas extremamente adversos. E para aqueles de nós que imaginam que o 2020 foi foi um ano horrível, vocês considerem a possibilidade que 2021 vai ser muito pior ainda, tá? Então, a gente tem que saber que a prova agora, a prova dos 9, é o modo qual nós lidamos com as adversidades, né, que vão chegando do campo. E isso a gente tem que fazer esse trabalho entre nós mesmos, Fábio. Nesse mundo, né, nesse nível de discriminação, ajuda pouco a gente procurar ajuda. E quando a gente começa a procurar ajuda,
talvez seja o momento que a nossa identificação como consciência talvez seja já um pouco mais confusa e a identificação com a minha condição mental psicológica já comece a aflorar, entendeu? Porque quando a mente é muito perturbada por parabda karmas adversas, esse conhecimento ele se torna, às vezes, um pouco mais shaky, um pouco mais balançado, sim, entendeu? Então, quando a gente começa a querer trabalhar a nível psicológico, espiritual, já é uma indicaçãozinha de que a minha clareza a respeito da minha real identidade como consciência está um pouco já mais abalada, entendeu? Mas isso não significa... Mas não é isso, professor, que eu quis dizer, não. Já que eu estou expondo essa perspectiva pessoal, eu vejo zero necessidade, depois de tudo que... todo o conhecimento estruturado e introjetado que o Vedanta trouxe, a questão não é de procurar apoio psicológico, não é nesse sentido, não. É num sentido prático, funcional mesmo. Não, eu fiquei preocupado. Mas assim, procurando, só para esclarecer, procurando um auxílio, porque estava tudo muito desorganizado, com condição de família aqui, meu pai e tal, me vendo, inclusive, perdendo o trabalho e a minha vida pessoal ficando uma bagunça e não conseguindo trabalhar e não entrando dinheiro e tal. E passei por uma separação recente, como você sabe, estou aqui cuidando do meu pai. Então, mais nesse sentido, assim, que eu vi num processo de mentoria profissional, a pessoa se beneficiando mais do processo ali que eu estava sendo conduzido para organizar melhor, né, me organizar nesse aspecto prático, funcional, do que eu mesmo me beneficiando do processo. Mas ainda assim foi útil, foi bastante útil. Eu não entendi a mentoria profissional, eu não entendi aquela passagem ali. Eu que, inclusive, tenho uma visão muito crítica dessas coisas de coaching e tal, de repente eu me vi na necessidade de procurar um profissional nessa área, e foi legal, porque é uma pessoa interessante que trabalha assim, com essa coisa de organizar melhor as áreas da vida, e no momento que eu estou vivendo aqui, essa ajuda prática, funcional, foi útil, mas também foi muito relevante para a pessoa em si, o nosso contato. Então, tem isso mesmo que você falou, a pessoa para quem a gente busca auxílio pode estar se beneficiando muito mais, mas essa ajuda no nível psicológico, isso para mim já não é uma questão. Eu já fiz terapia muitos anos atrás e eu vi as limitações também do processo de psicoterapia, pelo qual eu passei há muitos anos atrás, e eu nunca mais tive esse ímpeto, não. Sim. Não, eu fiquei preocupado porque... eu percebi que você ficou preocupado. Depois de toda aquela conversa nossa, de meses atrás, daquele grupo tântrico que você tinha que fazer, entendeu? Eu não tinha que fazer nada, não. Eu estava recebendo propostas. Mas eu não embarquei nessa. Aquilo não se manifestou, né, cara? Oi? Não se manifestou aquele grupo, aquele retiro tântrico? Não. Eu fugi da raia. Oi, Fábio. Oi, Henrique. Não sei se talvez você se refira, estava querendo se referir a que em alguns momentos de nossa vida é bom, digamos, aceitar nossa vulnerabilidade. Porque eu acredito que muitas vezes, quando a gente fica nesse sentido de segurar a barra sozinho, né, é contraproducente, né? Em algum momento, quando você aceita a sua vulnerabilidade, como ser humano, sei lá, a coisa fica, digamos, que afrouxa um pouco, né? Não sei se é isso que você queria falar, né? Senão, caso contrário, a gente fica segurando, querendo solucionar, né, sozinho, e aí até aumenta, digamos, aumentando a resistência, digamos, isso é prejudicial. Não sei se era isso que você queria colocar.
Aceita um pouco tua vulnerabilidade nesse momento. Eu aceito, estou vulnerável nesse momento, e automaticamente pode vir ou não uma ajuda, pode vir ou não, mas já psicologicamente, eu acho que relaxa um pouco, né? Sim. Não sei, era isso. Eu vou deixar para o professor colocar isso, mas só para responder rapidamente, Henrique, é que dessa objetividade com a qual a gente pode observar todas as circunstâncias presentes, essa vulnerabilidade é visto muito claramente como limitação da mente, do corpo, qual é o limite com o qual a gente pode lidar com as circunstâncias, e quando as coisas estão muito intensas, quando a congestão kármica, como o professor fala, tá, ou seja, o campo, né, essas demandas que são fornecidas pelo campo, elas são muitas, né? Então a gente pode olhar com clareza para essa limitação, que é uma limitação do corpo, da mente, né? Mas isso não suprime se essa capacidade discriminativa está bem estabelecida, seja quais forem as condições, essa condição discriminativa não é suprimida, né? Mas para aquilo que se refere ao nível prático, funcional, como eu estava dizendo, de buscar algum apoio, né? Tal como aqui a gente, né, como grupo, professor, a gente discute coisas do grupo, você precisa de algum apoio do grupo como um todo, a gente busca, né, não negar, como eu falei, essa natureza do Jiva, do indivíduo, como um animal gregário também. A gente está aqui para se relacionar, a gente não precisa estar dependente das relações, mas nós somos seres que se relacionam, né, e se apoiam mutuamente. Você está de acordo, professor, com essa questão de olhar objetivamente para as nossas limitações? Sim, naturalmente. Como indivíduo? Naturalmente. O Jiva como Jiva é muito limitado, né? E um Jiva maduro é aquele que aceitou totalmente a limitação e a vulnerabilidade, né? Como um ser vivo, né? A gente sabe que a segurança não existe, né? Principalmente nos dias de hoje, segurança relativa, ela não existe quase. Então, aceitar isso é muito importante, mas isso não nos isenta de continuar tentando, né, restabelecer um mínimo de estabilidade, né, e de proteção. Isso é parte da nossa natureza secundária como Jiva, né? A gente quer um pouco de estabilidade mental, emocional, para viver as nossas vidas e continuar esse processo, né, discriminativo que nos conduz à elevação espiritual. Então, é natural buscar, né, tentar minimizar esse sentimento de insegurança, mas sabendo, no fundo, né, que Ishvara é que está no comando. Né? O Ishvara, se ele quiser realmente, ele, num piscar de olhos, ele vai nivelar tudo de novo aqui nesse planeta e começar tudo do zero. Então, a gente sabe que, né, a gente vai fazendo isso dentro da ótica, sob a luz desses conhecimentos. Então, isso nos poupa de muita aflição, ansiedade, etc. Então, o que o Henrique falou sobre compreender o quanto limitado e vulnerável nós somos é muito importante, é parte dessa compreensão do que é ser um Jiva, né? Até que o Jiva possa compreender que ele não é realmente um Jiva. E esse é o complemento que nos liberta, né, mais extensivamente, né? E aí fica algo assim, né, professor? Enquanto há esse convívio com o Jiva, o negar essa natureza desse aparato de experiência, ela pode ser objeto de muita confusão espiritual também, essa negação. Porque isso envolveria, se for para ir na raiz do assunto, negar o teu próprio programinha básico de sobrevivência, de buscar alguma estabilidade, como você falou, né? Sabendo que o campo é instável, a gente não pode colocar alicerces muito estáveis naquilo que é de natureza instável, né? A gente tem que fundar
colocar a nossa fundação naquilo que é de natureza estável, né? Se a gente deposita as fichas no campo, é como fundar uma casa num campo de areia. Exatamente, muito bem colocado. E isso nunca vai dar certo. Tem muita... Professor? Só para concluir, Nath, tem muitas pessoas que fazem essa sobreposição que o Fábio menciona, entendeu? De dizer, eu sou Satya, e ele negligencia e nega a sua natureza secundária como Jiva, e depois, se a sua vida, em sua natureza secundária como entidade que experiencia, porque, no final das contas, os frutos desse autoconhecimento, eles servem para beneficiar o Jiva, entendeu? Então, se o Jiva ele não experimentar os frutos desse autoconhecimento, ele pode estar numa situação de ilusão, se iludindo, né? Pensando, não, eu sou Satya, isso e aquilo, e eu nego tudo que existe aqui. Não, não é por aí, não é sobrepor Satya e Mithya ou vice-versa, né? É compreender de qual modo você é Jiva e de qual modo você é Satya, de qual modo você é Mithya e Satya, entendeu? E saber que essas duas ordens de realidades, elas não se cancelam, mesmo após a sua compreensão de que eu sou Satya, a Mithya continua aparecendo, né? Mas como uma ordem de realidade aparente. É por isso que a mente do Jiva, que existe dentro do âmbito de Mithya, ela recebe esse impacto positivo, porque ela compreendeu a sua natureza como Satya, aí a sua mente já não é aflitada ou condicionada pela vulnerabilidade e instabilidade de Mithya, porque ele compreendeu que a sua real identidade é Satya, aquilo que o Fábio colocou muito bem, que é a única coisa estável, né? Então, é importante a gente não negar o Jiva, e quando essa negação for feita, não negar o Jiva completo. Na verdade, a gente vai negando, e no final das contas, essa negação ela deve conduzir à afirmação, né, de que eu sou Satya, eu sou Brahman, né? E depois, então, você compreende que o Mithya não desaparece, o Nitya faz parte dessa ordem aparente, né, chamado Mithya, o Jiva, e ele permanece, né? Sem que ele tenha que ser negado, negligenciado, porque ele realmente pertence a Ishvara, mas ainda assim é um instrumento através do qual eu, Satya, opero em Mithya, né? Mas é muito sutil esse assunto, esse tema, entendeu? Porque a gente não quer simplesmente negligenciar o Jiva, negar o Jiva quando a gente inicia esse processo de negação, entendeu? Do Jiva e determinação de que o Jiva é uma projeção naquilo que eu sou, entendeu? A gente vai negando, mas essa negação tem que ser muito inteligente, senão a gente acaba se iludindo e intelectualmente dizendo assim, não, eu sou Satya e eu não quero fazer nada mais a respeito da minha natureza como Jiva, porque esse conhecimento só vai criar raízes se essa entidade Jiva ela tiver desenvolvido as qualificações necessárias para realmente assimilar e reter essa compreensão a respeito da sua natureza como Satya, né? Então, tem que ser desenvolvido, né, de modo muito inteligente, com a ajuda dos nossos professores e etc. Né? É muito comum essa sobreposição de Satya em Mithya e Mithya em Satya. Quem queria dizer alguma coisa? Era Professor? Dulce. Como compreender essa congestão kármica? Assim, me remeteu agora também até a um personagem bíblico de Jó. Parece que Ishvara é uma atrás da outra. Por exemplo, o nosso colega perde a mãe, o pai está doente, perde a esposa. Ishvara não deveria ter um pezinho assim? Como compreender essa congestão uma atrás da outra que, se não tiver cuidado, se despreende e o Jiva vai embora? Não, o karma é aquilo que se manifesta de momento a momento como nossas condições de vida, né? Esse é o Parabhada Karma. É o karma que começa com as nossas ações e termina com o nosso recebimento das nossas circunstâncias de vida. Então, esse karma, na medida que a gente recebe ele,
entendeu? Ele pode ser muito intenso. O que é um karma muito intenso? É com muitas adversidades, vem uma após a outra. Morreu pai, mãe, filho, prima e avó. Pum! Né? Então, isso aí é simplesmente um tsunami de karma adverso. Ok? Mas isso não significa congestão kármica. Quando esse termo congestão kármica, ele se refere a circunstâncias, situações, nesse jogo de estímulo e respostas, de situações que eu recebi e não ofereci uma resposta dármica, uma resposta apropriada e numa tempística devida. Então, quando eu vou... A vida nada mais é do que processamento de karma. Se eu não processo o karma devidamente, eu vou desenvolvendo karmas mal digeridos, digamos assim. Essa é a indigestão karmas. São situações, circunstâncias que a gente não processa devidamente, que a gente suprime, que a gente nega, como a gente dizia antes, a gente vai negligenciando, vai puxando para debaixo do tapete, vai deixando, mês que vem eu resolvo. Quando você vê, você tem tantos conflitos, tantas situações mal resolvidas. Então, é isso que a indigestão kármica se refere, entendeu? O seu processamento de karma, ele ficou congestionado porque você não foi processando ele de momento a momento devidamente, que não é fácil. A vida, o estilo de vida modernos, né, é um bombardamento de estímulo que requerem respostas imediatas, e muitas vezes a gente quer chutar o balde e dizer, não quero mais saber de nada por uma semana, um mês. Aí, quando a gente vê, a gente está com um pouco de congestão kármica. Né? Então, se a gente for, né, adiando aquelas respostas que precisam ser colocadas, então qual é a fórmula em tudo isso? É aquilo que eu tenho proposto, já dá um pouco de tempo, às pessoas do Vedanta Brasil, de simplificar as nossas vidas de tal modo, e não é fácil também, porque às vezes a nossa condição kármica, como provedor, como papéis, né, a serem desempenhados, é tal que a gente não consegue reduzir, simplificar nossas vidas. Se a gente permanece, né, com diversos projetos, diversos papéis, diversas situações que eu tenho que constantemente interagir, é difícil não incorrer em congestão kármica, porque é difícil processar todos aqueles karmas, entendeu? Resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Conflito aqui, resolvo o conflito, resolvo aquilo, resolvo esse karma, resolvo aquele, entendeu? Então, a congestão kármica é mais nesse sentido, Dulce. Agora, essas avalanches, esses tsunamis de karmas adversos, eles ocorrem dentro do contexto do karma de cada indivíduo. Então, quando a gente vê um indivíduo, uma pessoa que nós conhecemos, passando por um processo kármico muito doloroso, a gente precisa levar em conta que esse processo serve o propósito de exaurir ou esgotar alguns papas para aquele indivíduo, entendeu? Estão ocorrendo porque cabem àquele indivíduo dentro da sua conta kármica, entendeu? E no mínimo serve o propósito de exaurir ou esgotar papas, mas sempre serve o propósito de que a gente aprender algumas lições básicas, de tal modo que no futuro a gente possa processar karmas de modo mais inteligente e eficaz, entendeu? A gente tem que conectar as nossas ações com os resultados das mesmas. Quando a gente começa a receber muitos resultados adversos, a gente pode sempre colher algumas lições, aprender algumas lições. Mas no caso de que ocorreu um acidente, morreu a família inteira, morreram meus 3 filhos, morreu meu pai, minha esposa e meu avô. Aquilo ali, entendeu? É simplesmente karma, entendeu? Nesse nascimento, eu vim aqui e estava no meu script kármico passar por uma experiência de perder toda a minha família, entendeu? Agora, o modo qual eu respondo a esse drama é que determina o quanto maduro ou elevado espiritualmente eu seja ou eu não seja. Se eu me deprimo, me jogo para baixo e me torno um drogado, um alcoólico para o resto da vida, significa que eu não aprendi nada, que eu não cresci, mas pelo menos eu exauri, eu esgotei aquele papa, entendeu? Então é mais por aí.
A gente jamais pode ficar realmente pensando que Ishvara é injusta, porque Ishvara não é uma entidade pessoal, é um processo, é um sistema impessoal que vai concedendo os parabhada karmas a cada um de nós exatamente segundo a nossa trajetória de vida, as nossas ações, as nossas interações, etc, etc. Então, é tudo perfeito. É tudo perfeito. Eu estou vivendo a situação, o karma do meu filho, por exemplo, ele vaza para mim, porque eu sou o único pai dele. Se ele tivesse 2, 3 pais, mas ele só tem um pai. Então, o karma dele vaza para mim. E agora, recentemente, a esposa dele teve uma outra recaída e o karma dele está se tornando um drama realmente difícil, entendeu? Um drama praticamente sem saída a esse ponto, né? Uma cruz pesada, entendeu? Que afeta do ponto de vista econômico, financeiro, psicológico, todos os sonhos das suas vidas. E eu, como pai, vou fazer o quê? Ainda bem que eu tenho a compreensão das leis kármicas que condicionam, né, a nossa experiência aqui, né? E as funções, né, os papéis, as funções, o propósito dessas circunstâncias kármicas, né? Então, somente esse conhecimento pode pacificar o coração de um pai quando vê o filho em profunda dificuldade e dor, entendeu? Então, se a gente não compreende isso, se a gente não atribui, se a gente não dedica tudo isso a Ishvara, como essas leis que estruturam esse processo de evolução, esse processo de processamento de karma, o Jiva nada mais é do que um processo, esse campo é um campo de processamento de karma. Se a gente não tiver essa compreensão clara, aí a gente cai nessas noções que a Dulce mencionou, né, de talvez Ishvara seja um indivíduo muito injusto, né? Mas não é assim. Você entende, Dulce? A gente sabe que karma existe. Sim, compreendi agora. A gente não compreende o karma. Compreendi. Porque essas avalanches, elas se dão muito quando você entra num caminho espiritual, nessa busca. Parece assim, não, é melhor eu vou me aquietar um pouquinho, porque quando eu busco o caminho espiritual, aí vem. Mas eu entendi, sim, o raciocínio. E eu acho que, inclusive, eu estou com 8 meses no Vedanta e terminei o curso de psicologia e concordo com o senhor. O Vedanta apaziguou coisas que o processo de psicoterapia, 10 anos de análise, não resolveu. É bem verdade esse entendimento, essa compreensão do Fábio agora há pouco e do senhor. Não dão conta. Que bacana, Dulce. Por que você não faz um videozinho com este testemunho, esse depoimento seu, né, embasado na sua experiência de psicologia, e coloca lá na nossa página? Isso é bacana. Não, é porque eu terminei o curso agora, né, vou receber o diploma, mas eu estou aos poucos fazendo algumas perguntas ao Fábio que entra nesse viés. Mas quando eu ganhar mais um pouquinho talvez de espontaneidade, talvez eu faça. Inclusive 2 karmas, que foi a minha mãe, que é a minha mãe, e era a compreensão de Deus que eu tinha da religião, que terapia nenhuma resolveu, e o Vedanta está dando de conta, viu? Que legal. Super. Mas eu vou fazer. Qualquer dia eu vou postar lá. Eu mando para o Fábio vê e passa pelo crivo. Certo? Muito boa essa distinção que você trouxe, professor, né? A congestão kármica é aquilo que é muito da nossa incapacidade de assimilar as experiências, de encerrar. E a outra coisa da qual a gente estava falando aqui são essas avalanches de prarabdha karma que em algum momento das nossas vidas pode surgir. E agora a gente está vivendo isso a nível planetário, né? A gente está vivendo isso a nível coletivo. Sim. Vai fazer o quê, né? Me escuta? Fernando? Não.
Sim. Professor, uma contemplação. Vamos lá. Quando o Jiva, vamos ver a jornada do Jiva, né? O Jiva, né, como esse complexo corpo e mente inicialmente absorvido por toda a ignorância, por Jagada todo, ele chega um momento, ele movido por essa sentido de liberdade, ele se levanta, sacode a poeira e busca um norte para melhorar a vida dele, né? Aí, quando ele se topa com o ensinamento, com o Vedanta, ele tem o contato com o Karma Yoga, essa yoga ganha um outro nome, o Jiva se vê insertado em outra compreensão, e depois, e ainda seguindo com o estudo, se vê no Jnana Yoga, né? E aí, ele, com autoconhecimento, isso que eu queria chegar, né? Tem uma palavra em outro, não pode ser que eu esteja errado, ele tem uma palavra de ensinamento que chama comunhão, né? O Jnana Yoga é estabelecido no autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, não alheio ao campo, eu acho que essa compreensão é a comunhão, né? Ou seja, como trazer esse entendimento à vida ordinária nossa, com esse autoconhecimento, a gente já é diferente, porque, como você falou inicialmente, tomar as coisas boas e tomar as coisas ruins de forma diferente não era correto, né? Mas agora a gente está cheio de problema, não tem problema nenhum, não tem contramão para o vedantino, né? Como se diz. Todo o nosso passado, talvez, eu estava contemplando a última nossa do orçamento, todo o nosso passado também foi fruto de uma idealização. A gente chegou aqui como chegou, às vezes escravo de um ideal, né? E talvez isso tenha, em certo ponto, algo natural e normal, porque é karma, né? Tá? Então, hoje, a gente pode ver essa compreensão que eu quero dizer, né? Esse autoconhecimento gradativo é o que pode ser que se chama comunhão, né? O ponto de vista e, ao mesmo tempo, está incerto. Ou seja, resumindo, como o Fábio falou, aí sua declaração, a menina também comentou, a gente, afinal, o Jiva, ele se vai vendo insertado em níveis de compreensão. Agora, a conclusão final é que o campo, o Jiva, já não é mais alheio ao campo. É isso. Tudo que passou por nós, a gente fica pensando em karma, que tive a culpa, já não tem mais sentido, né? Mas a gente não é alheio de tudo que aconteceu, né? E nem agora também, né? Ou seja, essa é a minha compreensão individual. Pode ser que essa compreensão individual ainda eu não sei lidar com a compreensão coletiva, mas o Jiva com esse meio não estabelecido, né, mas essa visão do autoconhecimento, o campo, tudo que é a nossa experiência, a gente chama de experiência, e antes a gente via alheio, mas não, agora o campo já não é alheio a nós, né? Não sei se a gente pode comentar sobre isso, né? Eu entendi a maior parte da sua exposição, mas eu não entendi bem onde é que entra essa palavra. Certo. Não, professor, eu queria só... tudo isso dar sentido à palavra comunhão, né? Ok, perdão. Eu queria somente saber se o Fábio compreendeu melhor onde é que entra essa palavra comunhão nessa exposição do Fernando. O que o Fernando está trazendo, pelo que eu entendo, é um reforço, uma reiteração daquilo que a gente estava tratando aqui. Então, sim, essa comunhão, no final das contas, o Yanni está em comunhão, porque ele não tem, de fato, nenhum problema com essa manifestação. Ele não está a negar as situações, ele não tem a necessidade de se envolver com nenhuma questão, relacionamento, seja lá o que for, mas também não tem problema em conviver, né, com todos os aspectos dessa manifestação. Então, a comunhão, ela é dada pelo autoconhecimento, porque é entendido que tudo aquilo que acontece não é um obstáculo para aquilo que simplesmente é essa realidade existencial comum a todos nós, né?
Não, porque a comunhão, para mim, ela denota um pouco de a comunhão entre Satya e Mithya, a união entre Satya e Mithya. Então, por isso que eu queria compreender melhor. Mas no sentido de comungar com aquilo que se apresenta, não é, não tem, eu não vejo tanto eu gosto dessa palavra, professor, porque eu não vejo essa conotação tão dualística assim, Fábio, né? Perdão. Fábio, seria basicamente o que aponta o ensinamento, né? É você a palavra seria o significado final da palavra yoga, né? Você integrar toda essa sua... Não são duas naturezas mais, né? Entendeu? Eu vejo assim. Está bem, eu acho que a gente não está falando coisa diferente. Não sei. Eu entendo comunhão, professor, como um entendimento, né? Esse reconhecimento de que fundamenta... A gente tem essa experiência transitória, que é uma realidade que é tangível, né, dada por efeitos, mas dentro do entendimento estabelecido daquilo que é uma realidade, que é essa existência imutável, que é o fundamento de tudo que acontece, esse entendimento ele não está rejeitando o que acontece, então ele está comungando com isso, está em comunhão, né? Eu não sei como que reverbera isso aí, que o professor está bem pensante agora. Tá bom, tá bom. Não, eu prefiro não utilizar essa palavra, mas tudo bem, desde que você defina bem professor, significado dessa palavra, né? Eu vejo até assim, vou ter mais além, né? Porque o autoconhecimento... Fernando, tem uma distância, tem um atraso de sinal entre você falando e o outro, entendeu? E às vezes, quando eu começo a falar, você me corta. Não sei porque, se a minha fala não chegou a você ainda, mas... Isso é, professor. Ok, perdão, desculpe. Estava dizendo que a comunhão, ela tem uma conotação, para mim, de união, ok? De comungar, né? De unir-se, né? De contato, etc., etc., que é um conceito mais do yoga, né? A yoga do contato, a yoga da união, entendeu? O Vedanta é dito como a yoga do não contato, porque não existe nada para comungar ou unir, né? Mas dentro desse contexto que o Fábio estava explicando melhor, a comunhão, eu vejo melhor, a palavra comunhão é a compreensão dessas duas ordens de realidade, Satya e Mithya, sabendo que Mithya não obstaculiza, entendeu? A minha real natureza como Satya. Então, Mithya, ela permanece, mas eu sei que Mithya é uma aparência, não é real, entendeu? Então, a palavra comunhão ali entre Satya e Mithya, ela pode causar algumas compreensões confusas, entendeu? Porque Mithya não é real. A única realidade é Satya. Mithya permanece, mas como uma ordem aparente, e é dentro do aparente que o absoluto pode ser realmente compreendido. O aparente serve o propósito, né, de processar experiência karma até que o nosso intelecto seja capaz de compreender a real natureza de Mithya, que nada mais é do que Satya, a única realidade. Então, eu tentaria utilizar outras palavras, ao invés de comunhão, para elaborar esse conceito de evitar, né, essa negação de Mithya, muito embora Mithya precise ser negada, ela precisa ser negada como real. Ela não precisa ser negada como existencial. Ela existe, mas ela não é real, entendeu? Então, a negação que o Vedanta sugere é negar a realidade de Mithya e afirmar a realidade daquilo que é a única realidade, que é a consciência dentro do qual essas sobreposições chamadas objetos de Mithya ocorrem, né? Elas existem do mesmo modo que uma miragem no deserto. Agora, como é que você vai comunhar os dois? Entendeu? Eu acho que essa palavra talvez dê margem a um pouco de confusão. Mas é minha opinião pessoal. Eu não... Ok, professor. É assim, né? O entendimento é conciliar, não? E ver Mithya como ela realmente é, né? É isso, né?
É uma mera aparência. Tá bom. Isso, ok. Obrigado, professor. Ok. Então, vamos ficar por aqui? Vamos sim. Obrigado, professor. Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnamya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord Ishwara. Obrigado a todos vocês por esse encontro.